Bom, gente, agora a gente vai ver uma técnica de integração chamada integração por partes. Eu acredito que essa é a mais utilizada, tá? Tanto na física quanto lá na química, na engenharia, vocês vão usar bastante integração por partes, tá certo? Então, a integração por partes, ela é meio que a volta da derivada do produto. Tá? Então, quando a gente tem duas funções, uma multiplicando a outra na integral, provavelmente é uma integração por partes que a gente deve fazer. Tá? Então, vamos partir aqui da regra do produto. Então, a gente tem o produto de duas derivadas é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Então, e vamos integrar. Então, aqui eu tenho a integral toda desse lado e depois a integral toda desse lado em dx, tá bom? Então veja, esse lado aqui, o que a gente tem? A gente tem a integral de uma derivada. Pensando na função primitiva, qual que é o resultado dessa integral aqui? Né? Lembrando que a integral é a função que derivando vai dar a função que eu quero integrar. Então, se eu derivo isso daqui, eu chego na função. Então, o resultado dessa integral aqui é simplesmente a multiplicação, o produto dessas duas funções. Né? Aí aqui, do outro lado, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma das propriedades que a gente viu nos vídeos passados e separar essas duas integrais. Né? Primeiro essa integral e depois essa integral. Tá? Então a gente vai ter isso daqui. Aí vamos fazer o seguinte, vamos passar uma das integrais para um lado. Tá? Então eu peguei essa integral aqui e joguei para esse lado. E aí a gente vai ter o seguinte, a integral de f de x g' de x dx é igual a f de x vezes g igual a integral menos a integral de f' g dx, tá bom? Geralmente a gente não apresenta a integral por partes dessa forma. Eu quero mostrar aqui para vocês que são as funções que a gente tem lá no começo, tá? É que a gente vai modificar. Então a intenção aqui é pegar uma integral que é um pouco mais complexa e transformar numa integral que é menos complexa, tá? Nos livros vocês não vão ver essa forma. Vocês vão ver de uma outra forma mais simplificada, que é interessante a gente ver também. Tá bom? Foi aqui a gente vai pegar essa função e nós vamos substituir, tá? Então nós vamos simplificar um pouco. A gente vai chamar f de x é igual a u e a gente vai chamar de v, g de x de v. Então veja que du vai ser f' de x dx e dv é igual a g' de x dx. Tá? Então veja que aqui g' de x é o que eu tenho aqui, então é o que eu vou substituir por dv e o f de x é u. Então eu tenho aqui que a integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Tá? Então geralmente a gente fala isso aqui. Integral de u dv é igual a u vezes v menos v du. Tá? E a dificuldade aqui é escolher o que é o u e o que é o dv. Né? Então veja que a integral por partes depende de você fazer uma integração por primitivas. Tá? Ou por substituição ou por primitivas. Por quê? Você sai do dv e você tem que integrar para descobrir o que é o v. Tá? Então a ideia aqui é você pegar, para escolher o que é o dv, você escolhe algo que você saiba integrar. Tá bom? Alguns livros dão algumas dicas, falam, se você tem uma exponencial, você escolhe a exponencial como dv, se você tem um cosseno, você escolhe isso, você escolhe aquilo. Eu não acho bom vocês partirem para esse tipo de entendimento.
eu acho que o bom mesmo é vocês fazerem o máximo de integrais possíveis, o máximo de exercícios possíveis, que aí você vai começar a criar uma intuição, tá? Melhor do que decorar. Se você decorar, passou semana que vem, você já não sabe mais o que você está fazendo, tá? O melhor é você criar uma certa intuição que é obtida na prática, tá bom? Então vamos fazer alguns exercícios, tá? Então a gente viu essas duas formas da integração por partes, a gente vai usar essa mais simplificada, mas elas têm a mesma intenção, tá? Lembra que quando a gente vai procurar o U, a gente está procurando um f de x, quando a gente está olhando dv, a gente está procurando um g' de x dx, tá? Então o primeiro exemplo é x cosseno de 5x dx, tá? Aí a intenção é o quê? Vamos procurar algo que a gente saiba integrar, algo que a gente saiba derivar, tá? Veja que se eu chamo f de x como x, tá? Ou melhor, né? O u de x, o que vai acontecer quando eu vim para essa integral? Eu vou descer, né? O x vai virar dx, né? Que aqui vira du, e a minha integral vai ser simplificada. E eu consigo saber qual que é a integral de cosseno de 5x, né? Então, eu consigo chamando u de x e dv de cosseno de 5x dx, a gente vai ter que o du vai ser dx e o v vai ser 1/5 de seno de 5x, né? Se a gente derivar o seno de 5x, vai sair o 5, que vai cortar com isso, e ele vira cosseno, tá? Então, agora, substituindo na nossa equação, a gente vai ter que a integral de x cosseno de 5x dx é a mesma coisa que uv, então é x vezes 1/5 de seno de 5x, menos 1/5 seno de 5x. Isso aqui a gente consegue integrar também, né? Então, pensando qual é a função que derivando vai dar isso daqui, vai ser 1 sobre 25 cosseno de 5x, né? E aqui já está feito. Então, aqui a gente tem a nossa função, né? Se a gente derivar agora isso aqui, a gente vai chegar nessa função aqui. Perfeito? Não esqueçam uma integral indefinida, não esqueçam da constante no final, tá bom? Veja o seguinte, aqui eu teria uma escolha errada. Se eu chamasse o u de cosseno de 5x, o meu du ia ser menos seno de 5x sobre vezes 5. Aí até aí não tem problema nenhum. O problema é se eu chamasse x dx de dv. Na hora que eu integrasse, ia dar o que o v? Ia dar x² sobre 2 dv. Então, a minha integral aqui, ela não ia ficar mais simples. Ela ia ficar mais complicada e eu não ia conseguir integrar pensando na primitiva dela, tá? Então, tomem cuidado quando vocês fazem alguma escolha de u e de dv, e aí acaba complicando um pouco a integral, tá bom? Então vamos fazer mais um exemplo aí para fixar, tá? Então a gente vai integrar agora t² elevado a t dt, tá bom? Então a ideia aqui é sempre procurar algo que vá facilitar a minha integral, tá? Então se eu escolho como dv t² dt, eu consigo descobrir o v fácil, né? Vai ser t³ sobre 3. Só que veja o seguinte, aqui no meu v, eu vou sair de um t² e vou para um t³. Não vai me facilitar, né? Então, o que eu vou fazer é chamar t² de u, que aí o du vai ser 2t dt. E aí, eu tenho como dv tudo isso aqui, e de t dt. Integrando a exponencial vai dar ela mesma, então eu consigo usar
essa substituição, então eu vou ter isso daqui. Então, chamando u de t quadrado, o du vai ser 2t dt. dv de e t dt, eu consigo integrar isso e achar que o v é e de t. Tá? Então, substituindo, a gente vai ter essa integral, que eu não consigo resolver ainda. Né? Eu não sei achar uma função primitiva que é t e de t. Tá? Aqui você tem que ter calma. Tá? Muitas vezes você pode parar, não, eu peguei errado, então escolhi errado, eu vou inverter. Vou chamar o u de e de t e o dv de t quadrado dt. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu já falei para vocês, vai acontecer que se vocês fizerem essa troca, você vai chegar em t ao cubo e vai ficar mais complicado isso daqui, né? Então, mas veja que aqui eu consigo resolver de novo. Se eu continuar fazendo esse tipo de escolha, o que vai acontecer? Na próxima vez, o meu t aqui vai sumir, tá? O que eu estou falando é o seguinte, se eu escolho u como t e dv como e de t, a gente vai chegar em du dt e v igual a e de t. Então veja que minha próxima integral eu sei resolver. Então eu tenho essa integral aqui, a solução dela está nesse conchetes aqui. E veja que agora eu tenho uma integral que eu sei resolver. Tá? Então tome cuidado, às vezes a sua escolha vai te atrapalhar e você tem que parar, olhar e saber que você está no caminho errado, porque a sua integral não está ficando mais fácil. Em outros caminhos, você vai escolher a forma correta, tá? Que ela vai ter mais um passo, mas você está no caminho certo. Então é sempre bom você parar e analisar o que você está fazendo, né? Então, se você está fazendo, se você olha e fala, nossa, a minha integral ela está ficando mais simples, você dá um passo a mais. Se você olha e fala, nossa, minha integral está ficando mais complexa, não está me ajudando, você volta atrás e repensa no que você está fazendo, tá bom? Então, aqui, o resultado final, eu consigo resolver essa integral, vou ter t quadrado vezes e de t, menos t e de t, menos a integral disso, que é e de t, né? Aqui está faltando mais uma constante. Mas veja que aqui eu não paro aqui, porque eu consigo simplificar mais ainda a minha resposta. Minha resposta vai ser e de t, t quadrado menos t mais 1 mais c, tá? Se vocês pararem aqui na prova, eu desconto um ponto, alguma quantidade, tá? A resposta certa vai ser dessa forma aqui. Tá bom, gente? Então, a gente vai trabalhar um pouco mais essa integração por partes, tá? O que eu falei lá no começo do vídeo, você tem que começar a criar uma certa intuição do como escolher o u, de como escolher o dv, e ainda mais, e também saber se você está escolhendo o caminho certo ou não. Quando você faz as integrais por partes, às vezes você pode ter que fazer uma, duas ou três. Tá? No próximo vídeo eu vou resolver um exemplo também que você tem que fazer mais de uma integração por partes e mesmo assim parece que você está no caminho errado, mas não, você está no caminho certo. Tá bom? Então, o próximo vídeo eu vou para a lousa para a gente resolver detalhadamente parte por parte. Tá bom? Então, até lá!